Oi pessoal, tudo bem? Nessa parte da aula nós vamos falar especificamente da propriedade das cores. Então eu trouxe assim uma gama bem variada de cores para que vocês tenham uma boa noção na hora de aplicar nos seus ambientes. Primeira cor é o branco. O branco contém todas as cores e é relacionado ao metal, né, o elemento metal. E é uma cor considerada dos começos e fins. Então é muito interessante, e até observando a minha vida eu percebi esse padrão, que nas transições de ciclos, né, transições de carreiras, em separação, né, ou seja, quando terminou um ciclo e está começando outro ciclo, realmente eu tive a tendência a dar uma limpada nas paredes, a tirar quadros, a pintar de branco, por exemplo, diminuir a informação das paredes. Porque isso traz uma ideia simbológica de que você tem uma nova tela em branco, né? Você está abrindo uma nova página da sua vida, uma página em branco para escrever uma nova história. Então o branco ele traz essa sensação e é muito propício para essas passagens de ciclo, né? Se você concluiu um curso e vai começar sua carreira profissional, ou saiu do emprego e irá começar em outro emprego, né, ou saiu de um relacionamento e está se recuperando ou começando outro relacionamento, o branco ele é muito favorável, ele traz a ideia de que o futuro é brilhante, né, de que o futuro será muito bom, que ele está ali todo disponível para que você faça o que desejar com ele, então é muito interessante. Como o metal e a água são elementos que se complementam, a cor branca ela é muito propícia para ser utilizadas em banheiros e cozinhas. Então, é indicado que seja assim a cor predominante desses dois ambientes. Uma outra propriedade do branco é que ele traz a ideia de pureza, de limpeza. Então, também por isso seria interessante utilizar nesses ambientes. O cinza também é associado ao metal. E ele tem algumas propriedades. Apesar do cinza ser considerada uma cor neutra, ele tem a propriedade de reforçar o padrão da pessoa naquele momento. Então, se a pessoa está deprimida, ela tende a ficar mais deprimida. Mas se a pessoa está alegre, ela tende a ficar mais alegre. Então, é muito interessante saber combinar o cinza com outras cores para chegar a um resultado que seja favorável àquilo que você deseja, aquele estado que você deseja manifestar naquele momento, né? Então, por exemplo, se você deseja manifestar amor, associar o cinza com o rosa seria muito interessante, porque o cinza iria reforçar a ideia do amor do rosa. Se você quer trazer mais intelectualidade para sua vida, seria interessante associar o cinza com o amarelo, porque o amarelo é a cor da intelectualidade, então você está reforçando esse padrão. Então observar bem isso, né? Agora, se você é uma pessoa extremamente tranquila e quase até depressiva, associar o cinza com o azul pode ser desastroso, porque o azul já é uma cor muito pacificadora, e se você coloca o cinza junto com o azul, aí você pode tornar aí um ambiente extremamente melancólico, né? Então isso não seria indicado. E assim por diante, ok? Então sempre pensar em qual cor você está associando com o cinza. Também é considerado uma cor da clareza, objetividade, da criatividade. E é indicado para a área da carreira, justamente porque ele traz aí esses benefícios, né? Da clareza, da objetividade, da criatividade, que são elementos que são muito importantes para o destaque profissional. Próxima cor, preto. Preto é associado com o elemento água e é uma cor da profundidade, do aterramento. O preto é outra cor que precisa ser utilizada assim com muito cuidado. Algumas pessoas, né, até por uma questão de moda, passaram a utilizar o preto indiscriminadamente, mas é realmente uma cor perigosa, porque é uma cor muito forte no sentido da introspecção. É extremamente introspectivo o preto. Talvez por isso ele seja muito utilizado por pessoas que têm um padrão depressivo, né? Porque aquela cor ela está refletindo como a pessoa se sente interiormente. Mas acaba reforçando esse padrão, porque a energia do preto faz com que a pessoa se torne ainda mais introspectiva. Então é preciso ter muito cuidado com o uso do preto. O aterramento, no caso, estar no mundo material, né? Pode ser que a pessoa assim queira tanto
esteja tão aterrada no material que ela acabe se desconectando do sutil. E isso pode levar a problemas de depressão, pode levar a problemas até financeiros. É importante evitar na cozinha, que é um ambiente assim, que no caso a água apaga o fogo, né, que a gente diz, e a cozinha é um ambiente de fogo, especialmente porque tem um fogão ali, então não é recomendável utilizar o preto na cozinha, e em excesso também não é recomendável, justamente por isso, porque ele pode causar esses problemas de depressão e humor, né? É extremamente introspectivo, a pessoa vai para dentro demais, e aí não consegue conviver no mundo externo. É uma cor associada ao dinheiro e ao poder, e também associada à sofisticação. Então tem os benefícios, né? Tanto que geralmente as pessoas assim, né, que têm um certo status, costumam ter uma decoração pautada no preto, utilizar muito preto. Ele tem essa energia da sofisticação. Só é preciso realmente ter muito cuidado com os excessos, até porque é uma cor muito elegante e ela fica bonita nos ambientes. Mas você fazer um ambiente todo preto, realmente assim é um caminho bem curto para a introspecção e até mesmo para a depressão. O vermelho é outra cor muito perigosa. Hoje eu estou aqui utilizando o vermelho. Eu sempre penso e sinto o dia que eu desejo utilizar vermelho. Por muitos anos eu não utilizei, mas hoje eu vejo que é uma cor que tem benefícios. O vermelho é associado ao elemento fogo, que é um elemento muito forte dentro da cadeia dos elementos, né? Muito marcante. É muito difícil corrigir um desequilíbrio com o elemento fogo. Então, por isso é preciso muito cuidado para utilizá-lo. É uma cor associada à energia, à libido, à sexualidade, à sensualidade, porque o vermelho ativa justamente a região do chakra básico que fica na altura da pelvis. Então, a energia realmente da libido. Quando nós falamos de energia da libido, né, não se refere somente ao ato sexual. Não quer dizer que esteja diretamente ligado ao ato sexual. A libido, ela tem relação com o ato sexual, mas não somente isso. Quando eu tenho uma libido ativada, uma libido equilibrada, eu consigo ter energia para colocar os meus projetos em prática. Se eu não tenho essa energia estabilizada, eu me sinto cansado, desanimado, eu procrastino, eu não consigo realizar aquilo que eu me proponho a realizar. Está faltando esse elemento, está faltando essa energia, a energia do fogo, que faz com que você queira fazer, você tenha vontade de se empenhar naquilo que você abraça. Então, se a pessoa é muito introspectiva, depressiva, o vermelho pode ser muito interessante, porque ele traz aí esse impulsionamento para a pessoa ir adiante. Por outro lado, em excesso, é uma cor que pode despertar sentimentos como raiva e agressividade. Então, pessoas que têm tendência a surtos de raiva, né, ou a serem agressivas, devem evitar o vermelho assim ao máximo, né? Isso tanto na decoração como no vestuário e até mesmo nos alimentos. É uma cor excelente para a carreira, né, porque ela traz essa energia do fazer, essa energia da ação, de colocar em prática, e profissionalmente isso é muito bem-vindo, né? Todo mundo quer que as pessoas coloquem a mão na massa, então é muito bem-vinda. Por outro lado aqui, olha, onde usar e onde evitar. Evitar utilizar o vermelho na cozinha, porque já existe o elemento fogo que vem no fogão. Até ultimamente saiu uma moda de vários eletrodomésticos vermelhos, né? Não é recomendável, então se possível não utilizar na cozinha. Não é recomendável no quarto, porque apesar de ser uma cor da energia sexual, sensual, do amor, né, até do romance, em excesso ela pode assim causar um desequilíbrio. Podem ver que assim como o preto, ela tem um benefício, mas se eu uso em excesso, aquele benefício ele se torna um problema. Então eu posso usar o vermelho pontualmente. O que isso quer dizer? Num vaso de flores, num jogo de lençol, não utilizado diariamente, quando for no jogo de lençol, né? Pontualmente, quando se quiser criar essa atmosfera mais sensual. Mas não diariamente, porque se você coloca muito vermelho no quarto,
você terá problemas de insônia, né? Você não consegue relaxar, você não consegue descansar, porque a sua energia da libido, ela está muito ativada, essa energia do fazer. Então você não tem como descansar num ambiente pautado no vermelho, tanto que ele é a cor símbolo da Coca-Cola, né? Porque a Coca-Cola quer trazer essa ideia de energia, de que a Coca-Cola traz energia. Então não por acaso é o cor símbolo dessa marca. O vermelho também estimula o apetite. Então, se você utilizar muito vermelho na cozinha, pode causar aí um problema de sobrepeso. Então, também não é indicado para a cozinha. Além de trazer esse excesso do elemento fogo, já representado pelo fogão. Então, também não se recomenda utilizar na cozinha. Não se recomenda utilizar em quartos de criança, especialmente aquelas crianças que já são elétricas, que já são ativas. Pontualmente você pode utilizar na decoração de crianças tranquilas, calmas, que você deseja assim, né, que sejam mais ativas. É muito utilizada a combinação das cores primárias, né, o azul, o amarelo e o vermelho em quarto de criança. Mas lembre-se que o vermelho sempre pontualmente, certo? Então esses são os lugares onde você deve evitar. O vermelho é muito interessante numa sala, por exemplo, que é um espaço de interatividade, né, onde as pessoas querem conversar, querem trocar ideias. Mas assim, a minha recomendação é sempre que utilize pontualmente, na decoração, em almofadas, né, de repente detalhes no tapete. Se você pinta uma parede inteira de vermelho, você está trazendo muito dessa energia, né? E isso pode realmente trazer esse impacto da agressividade, dependendo da energia da pessoa. Vermelho mais ouro é considerada uma combinação de muita prosperidade, então não por acaso também muito utilizada, né, em roupas de reis, por exemplo, essa combinação vermelho e ouro. Então você pode utilizar, sim, é benéfico, mas sempre tendo esse bom senso de manter assim um equilíbrio para não haver uma sobrecarga dessa energia. Eu já volto aí com mais cores para vocês. Continuando então aqui, nosso tema cores, aqui estão as outras cores. Então temos a cor laranja, que é associada aos elementos fogo e em algumas linhas de estudo associada ao elemento terra. O que o laranja transmite para nós é a ideia de bons relacionamentos, porque o laranja está associado ao chakra umbilical, que tem relação com o relacionamento externo, relacionamento com outras pessoas. Então ele estimula essa interatividade de pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Muito interessante usar laranja. Quando eu comecei a estudar, né, me aprofundar nos estudos, eu tinha um pouco de dificuldade, eu me protegia muito do mundo externo e comecei a usar muito laranja. Usava roupa laranja assim com constância e isso me ajudou muito a desbloquear essa relação com o externo. Tem o potencial de estimular a mente, né, ajuda a estimular o intelecto, traz a ideia de alegria, desenvolve a confiança. Então pessoas assim que se sentem muito dependentes da opinião alheia, interessante utilizar o laranja. E é a cor da expressividade, porque o chakra básico ele está ligado com o chakra laríngeo, e o chakra laríngeo é o chakra da expressividade. Então a cor azul está associada ao chakra laríngeo, né? E aqui na minha tabelinha, olha, o azul é análogo, complementar ao laranja. Então olha que interessante, as próprias cores já mostram as nossas características, né? Então quando eu trabalho com laranja, eu também estou ajudando aí essa minha capacidade de me expressar. Então uma pessoa que é muito quietinha, muito reservada, que não fala, não expressa sua opinião, laranja é uma cor excelente. Como ele também tem a vibração ali do vermelho, que é a cor próxima ao vermelho, o laranja ele tem uma propriedade muito interessante, que você pode utilizar o laranja, assim, você pode utilizar o laranja no lugar do vermelho. Se você tem medo de utilizar o vermelho, você já é uma pessoa muito agitada, muito enérgica, né? Tende a agressividade. Quando falamos agressividade, não quer dizer que você bate em alguém, agride alguém, mas às vezes nós agredimos verbalmente, né? Então, quando você é uma pessoa muito estourada, muito agressiva nesse sentido, pode utilizar o laranja no lugar do vermelho, que você vai ter benefícios do vermelho sem ter os impactos
da agressividade, né, e do excesso de energia. Então não quer dizer que você não pode utilizar, mas você tem sempre que utilizar com cuidado. O amarelo associado ao elemento terra, então já é aí o vermelho ainda mais suavizado, está ligado ao sistema nervoso, então assim, uma pessoa que também é muito introspectiva, né, que tem dificuldades de se relacionar, o amarelo é muito bom. Porém, em excesso, ele pode estimular esse sistema nervoso em excesso. Então, por exemplo, uma criança que já é hiperativa, utilizar uma dessas cores aqui, né, seria realmente potencializar a hiperatividade. Então, não é recomendável. É legal para crianças que são mais apáticas, ficam muito quietinhas e tal, essas cores são interessantes. É a cor considerada da tolerância, da união, da comunicação. Então, muito indicado utilizar amarelo em espaços de interação, como por exemplo em salas, até em cozinhas o amarelo vai bem, porque são espaços de interação, né? E o amarelo também facilita a digestão, ele está associado ao sistema digestivo, porque está associado ao plexo solar, que fica nessa região. Então, muito interessante em sala de jantar e também na cozinha. É uma cor ótima para concentração, então o amarelo ele também é muito indicado para espaços de estudo e até mesmo escritório. Então, uma salinha de estudo, uma salinha de leitura, o seu escritório, ele pode ter elementos em amarelo, que isso favorece bastante. Agora lembrem-se, né, não é recomendável em nenhum momento que você fique por muito tempo observando uma parede colorida, seja qual for a cor, né? Então, se você, onde você costuma passar a maior parte do tempo, não é recomendável que na frente a parede tenha alguma cor, qualquer cor, porque você vai ter uma sobrecarga energética daquela cor no seu campo, né? Você vai ficar o tempo todo ali estando suscetível àquela cor. Então, procure utilizar em paredes que você não observa por muito tempo, todos os dias, certo? Mas assim, fazer uma parede lateral ou fazer a decoração com amarelo, bem interessante. O rosa é associado ao elemento terra, apesar de ser a mistura do vermelho com o branco. É uma cor da afetividade, da amorosidade, do aconchego e inclusive recomendável para depressão. Então, porque ela traz essa sensação de abraço, né? É como se o rosa estivesse abraçando a pessoa. Ela é recomendável para espaços como o quarto do casal, porém também não em excesso, né? Para que não fique um excesso de amorosidade e a libido se perca. Então, também é preciso ter bastante atenção aí no uso do rosa. O marrom está associado ao elemento madeira. É uma cor bastante forte, ele está associado a um dos chakras de conexão com a terra, está ligado à saúde e abundância, à realidade e aterramento. Então, assim, é uma cor interessante para quem quer melhorar a saúde, uma cor interessante para a prosperidade. Sempre quando nós falamos em cores de aterramento, né, como preto, marrom, elas estão ligadas ao mundo material, preto, vermelho, marrom, estão ligadas aos chakras de conexão com a terra. E nós precisamos estar conectados com a terra para desenvolver prosperidade. Então, quando eu fortaleço esses chakras, eu estou fortalecendo a minha capacidade de prosperidade e abundância. Só que o revés dessas cores, né, é que quando eu utilizo demais com o objetivo de prosperidade, eu acabo ficando muito aterrado ao mundo material e me desconecto do mundo superior. E é através do sutil, do superior, que eu tenho as boas ideias, que eu tenho a criatividade, que eu coloco o meu pensamento para funcionar. E aí acaba causando um problema. Então, só para que vocês entendam por que não pode ser tão aterrado. Eu preciso ter sempre o equilíbrio entre o aterramento, né, no mundo material e a conexão com o sutil. Então, em excesso, ele pode causar rigidez, porque também é uma cor da disciplina. Se vocês perceberem, né, tanto as culturas bem disciplinadas, né, como por exemplo o povo londrino, a decoração sempre muito marrom, né, que é um povo bastante disciplinado. Então isso não é ruim, mas em excesso pode causar essa rigidez, né? Aquela sensação de que a pessoa não pode ser ela mesma, não pode respirar. Aí, como eu digo, perde a conexão com o superior.
Então, pessoas mais velhas costumam utilizar muito a cor marrom, né? Porque tem já essa questão da disciplina, de querer tudo do seu jeito, né? Já ter uma forma de querer as coisas, né? Então, assim, é preciso ter cuidado, porque o excesso do marrom, ele traz essa rigidez e isso não é saudável. Então, é preciso sempre pontuar o marrom com outras cores, equilibrar, né, o marrom com outras cores, especialmente com laranja, com amarelo, vai bem, com o verde mesmo, né? Isso faz com que suavize um pouco essa rigidez que o marrom pode trazer. O verde também é associado ao elemento madeira. O verde é a minha cor preferida, está associado à saúde e à riqueza, mas aí já uma riqueza mais relacionada ao equilíbrio, né? Ele traz o equilíbrio da natureza através do elemento terra e é considerada a cor da cura. Então, pessoas com problema de saúde, é muito recomendável o verde, inclusive ele é utilizado até em hospitais, né? Tanto o verde quanto o azul, porque ele também tem aí essa característica de ser relaxante, inspirador, né? E praticamente não tem contraindicação, como os outros casos, né? Que podem causar hiperatividade, excesso de libido. Esse aqui não. Aqui essa cor, ela praticamente não tem essa contraindicação. Só evitar realmente os excessos, né? Qualquer cor em excesso não é recomendável. O azul está relacionado ao elemento água. Muito indicado para crianças por ser considerado uma cor do crescimento harmonioso. Ele propicia essa atmosfera de estabilidade, de calma, que é importante para que a criança se desenvolva com equilíbrio. É a cor da serenidade e da calma, né? Uma cor bastante relaxante, também utilizada em hospitais, em clínicas. O azul só não é recomendável em excesso nos quartos, porque ele traz aí essa sensação tão relaxante, né? Por exemplo, um quarto de casal, tão relaxante que a pessoa pode não querer namorar, né? Num quarto de criança, pode parecer tão relaxante que a criança fique indisciplinada, assim, não queira fazer, não tenha vontade de fazer a sua tarefa, por exemplo. Numa sala, o excesso de azul pode causar um excesso de relaxamento e acaba com a interatividade, que foi como eu comentei com vocês, né? Então, assim, sempre o equilíbrio, tá, gente? Tem um azul, coloca um outro elemento colorido, uma pitadinha de laranja, por exemplo, para quebrar esse excesso do azul, ou usar pontualmente. O turquesa é considerada uma cor que mistura a energia da madeira e da água. A cor turquesa dentro da cromoterapia é considerada uma cor anti-inflamatória. Mas, sob a perspectiva do Feng Shui, é preciso ter cuidado para utilizar, justamente por ela misturar esses dois elementos. Então, assim, se possível, utilizar somente também pontualmente em alguns detalhes. E o roxo é uma cor considerada a cor da espiritualidade. É uma cor considerada assim, muito forte. Então, também preciso bastante cuidado para utilizar, porque como ela tem ligação com o sutil, o que acontece? Corre o risco da pessoa ficar tão pautada lá no sutil que a pessoa se desconecte do mundo material, né? A pessoa é aquela pessoa que está sempre um pouco aérea, sabe? A pessoa parece que não está nesse mundo, assim, parece que ela não consegue ter as ações no mundo material, porque ela está extremamente no sutil. Uma boa forma de equilibrar o roxo ou violeta é usar com o azul e o preto, porque eles vão trazer então o equilíbrio para a vibração da cor roxo. É uma cor muito interessante para salas de meditação, justamente porque promove aí essa conexão com o sutil, né? Essa elevação, digamos assim. Então, neste momento da meditação, ela é muito interessante para espaços de meditação, né? Se você tem uma sala de meditação no seu espaço de atendimento, excelente utilizar o roxo. Agora, para espaços, por exemplo, de estudo, não é recomendável, porque daí a pessoa vai ficar desconectada ali do mundo intelectual e terá dificuldades para estudar. Bom, pessoal, essa aula ficou bastante longa porque eu quis trazer assim várias perspectivas sobre cores para que vocês realmente possam aproveitar ao máximo essa aula. E eu vou deixar então, né, no material de apoio, a descrição das cores e dos ambientes mais apropriados para utilizar aquelas cores. Mas eu espero que nesse momento já fique claro para vocês
que todo excesso não é bem-vindo, não é bem-vindo. Então você sempre procura utilizar somente uma parede, ou em detalhes da decoração, ou se você pinta um ambiente todo de uma cor, pontuar essa decoração com outras cores para trazer esse equilíbrio. Pense sempre nessa questão do equilíbrio yin e yang, né? Nem tanto para fora, nem tanto para dentro, sempre equilibrando ali a energia com o relaxamento para que você tenha ambientes harmoniosos. E a minha dica pessoal é essa: manter o ambiente neutro, com cores neutras, como o branco, né? Até um begezinho claro, ele é muito suave no elemento madeira, então dá para utilizar. Até mesmo os móveis, né? Buscar manter uma certa neutralidade. Porque dessa forma você pode fazer então modificações de acordo com o que você deseja trabalhar naquele momento através da decoração. Então é mais econômico, dá menos trabalho, porque você não precisa ficar pintando o tempo todo, né? E ainda você consegue então variar bastante o efeito simplesmente modificando os elementos da decoração. Eu volto então com a próxima aula. Até mais!